No ar, programa Direito e Cidadania. Apresentação, Dr. Claudiomar Pereira da Cunha. Estimados ouvintes, muito bom dia. Com a graça de Deus, estamos começando mais uma edição do Direito e Cidadania pela sua Rádio Cultura de Canguçu, AM 1030, no dial do seu rádio, a direção-geral de Geraldo Dannenberg, direção adjunta da Marileia, na recepção a Bibiana, na técnica o Luiz Fonseca, na produção e assessoramento permanente o Henrico Salvatore. Nós hoje estamos recebendo o nosso convidado de hoje, já havíamos convidado ele para uma edição anterior, mas em virtude de compromissos assumidos fora do nosso município, não pôde se fazer presente, mas hoje está aqui atendendo o nosso convite. Me refiro ao Daniel Prestes, que é o presidente da ASICAN. A SICAN, que hoje engloba outros setores, além do comércio e a indústria, inclusive o agronegócio. E é sabido que o nosso Estado sofreu eventos climáticos de grande significado e que trouxe enormes prejuízos para a economia. E foi criado um movimento SOS Agro, do qual a SICAN também faz parte, e nós estamos fazendo uma série de entrevistas, já trouxemos aqui a coordenadora do movimento, a Fabiane, trouxemos o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares, o André, trouxemos o presidente do Sindicato Rural, o Beto Cunha, trouxemos a Emater, e hoje estamos trazendo a presidência da SICAN para comentarmos um pouco acerca das dificuldades que os segmentos representados pela SICAN, abrangidos pela SICAN, e mostrando o trabalho que vem sendo feito em conjunto com essas outras instituições, com o objetivo de minorar os efeitos perversos desses fenômenos climáticos na nossa economia. Passamos de imediato a palavra ao Daniel para que ele faça a sua saudação preliminar aos nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo, Daniel. Bom dia, Claudiomar. Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação para nós da SICAN estar aqui no programa Direito e Cidadania, um programa tão importante no nosso município, aí, dando voz a um tema importantíssimo como essa questão aí do SOS Agro, né, das dificuldades econômicas aí que o Rio Grande do Sul está enfrentando pelas adversidades climáticas. Bom dia a todos. A satisfação é nossa em te receber, a gratidão é nossa por ter atendido o nosso convite. O nosso espaço está sempre aberto a essa entidade laboriosa em favor da economia de Canguçu. Mas vamos adentrar, sem maiores delongas, no tema central da nossa conversa de hoje. Como a SICAN tem agido, juntamente com essas demais entidades, para minorar os efeitos, como eu apelidei anteriormente, perversos que os fenômenos climáticos trouxeram na economia do Estado e do nosso município. Bom, eu acho que a grande ponto-chave quando se fala em ASICAN, a gente fala em representatividade. A SICAN hoje é uma entidade que tem uma representatividade muito forte, tem voz, né? Participando, por exemplo, do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, que é um dos órgãos que está diretamente envolvido nessa questão aí do agro, do SOS Agro, né?
Assim como a gente tem cadeiras em vários conselhos do município aí, para dar voz a essas demandas que tem, tanto o comércio como o agronegócio. A principal... Nós vivemos num país onde tudo se consegue via pressão política, né? E como nós necessitávamos, sem sombra de dúvidas, de apoio governamental nessas questões, o grande trabalho que a SICAM fez foi, junto à Federação, que é a nossa federação, ao qual todas as ACIs são afiliadas, e que é uma federação muito articulada, muito bem desenvolvida, muito bem representada, onde nós fizemos várias reuniões, inclusive com o governador, a Federação fez, com governadores, com deputados, levando voz a essas necessidades. Então, o papel da Federação é esse, ele fez contato com as suas associadas, no nosso caso aqui a SICAM, para ver qual era a situação do município, quais são as demandas, quais eram os anseios. E nós aqui, a SICAM, meu caso como presidente e o restante da diretoria, participamos ativamente dos movimentos, dos grupos, né? Tivemos grupos no WhatsApp criados, inclusive, onde estava se dando voz aos produtores para que a gente soubesse a realidade mais específica de Canguçu, para que a gente pudesse, então, reportar a Federação e, dentro desse conjunto, fazer pressão em cima dos nossos governantes. Porque um produtor sozinho tem uma força. Uma associação como é a SICAM, que representa vários produtores, vários comerciantes, já tem outra força. E uma Federação, que representa as ACIs de todos os municípios, tem outra força. Isso é representatividade. E esse é o grande papel, o grande desafio nosso quanto sociedade, quanto a SICAM, de dar voz a quem realmente precisa ser ouvido, né? A gente sabe que a Federação, pela sua representatividade, tem tido um papel muito grande juntamente com a FETAG e a Farsul, né? A FETAG, que reúne os sindicatos dos trabalhadores e agricultores familiares, e a Farsul, que reúne os sindicatos rurais do estado do Rio Grande do Sul. Essas três instituições têm capitaneado esse processo, não é, Daniel? Isso tem capitaneado na pessoa do Rodrigo, que é o presidente hoje da Federação, que tem feito um trabalho muito bom em defesa do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Tá? Inclusive, essa força, porque é aquela questão assim, o Daniel não é ninguém sozinho, mas talvez seja alguém quanto presidente da SICAM, porque aí eu já tenho voz em relação a todos os representados, e assim sucessivamente. Então, a Federação tem um papel muito bonito em cima do trabalho do desenvolvimento, com o apoio todas essas entidades, e com isso se conseguiu trazer voz e levar ao governo muitos dos anseios. Se conseguiu tudo que os produtores queriam? Infelizmente não, mas conseguimos alguns avanços aí bem interessantes, né? Que são esses projetos de lei aí que foram aprovados, trazendo aí alguns recursos. Então, são passos, né, que vai se dando. Nem sempre se consegue tudo, mas estamos aí para dar voz ao produtor. Daniel, os dois presidentes dos sindicatos voltados ao meio rural, tanto o André quanto o Beto, disseram nesse microfone que as conquistas até então obtidas, elas vão mais para o pequeno e o microprodutor. Tá? O médio produtor e o grande produtor ainda não tinham, quando eles vieram aqui, sido atendidos. Esse quadro segue dessa maneira ou teve alguma alteração, Daniel? Nós tivemos no decorrer da semana passada algumas evoluções, tá? Que foi o projeto de lei, o 3117, eu botei aqui numa colinha para não esquecer. Sim. Ele tinha caído porque não tinha sido votado, né? Ele era uma medida provisória, e ele entrou em votação e entrou em vigor. Nós temos esperança, vamos ter que ver como é que vai realmente haver essa operação através dos bancos. Mas ele entrou como projeto de lei que dependia de uma circular do BNDES para começar a ser operacionalizado, e ela saiu semana passada também.
Essa circular, esse decreto que é baseado em cima dos municípios que fizeram o decreto de situação de emergência, no qual a gente se inclui, teoricamente ele ampara os produtores médios e grandes que tiveram perdas de até acima de 30% mediante um laudo técnico. Isso foi um grande avanço. Eu acredito que isso tenha sido um grande avanço. O que nós vamos ter que ver na prática é como isso vai ser operacionalizado pelas instituições bancárias. Porque agora o papel que cabe ao produtor é justamente que teve essa perda de 30% ou mais, buscar então esse laudo técnico e buscar essa informação no banco, como vai ser operacionalizado isso. O que a gente sabe é que existe sim a possibilidade de ser refinanciado esses valores em até 8 anos. Ou 8 parcelas, ou 1 ano de carência e 7 anos de pagamento, com juro minimizado. Então, acreditamos nós da SICAM que isso seja um avanço bem interessante. Não é o prazo que o produtor queria, eles estavam pedindo mais do que isso, mas já são 8 anos, antes não tinha nada. Então, são avanços aos poucos que estão acontecendo aí no decorrer dessa semana e devemos ter novidades, estamos agora no aguardo de novidades a partir desta semana de realmente como as instituições vão começar essa operação. Eles dependiam dessa circular que saiu semana passada, então devem estar recebendo orientação de como proceder durante essa semana. Pelo que tu estás falando, e isso nos deixa bastante mais tranquilos, mais serenos, o trabalho das instituições representativas nunca parou. Nunca parou, e nem nunca vai parar, nem pode, né? Esse trabalho da SICAM, por exemplo, é um trabalho muito curioso, porque eu costumo dizer, quem já ouviu entrevistas minhas já deve ter escutado isso, de que nós que trabalhamos na SICAM, nós pagamos para trabalhar. Por quê? Porque a SICAM ela é uma entidade representativa que ela é trabalho voluntário. Então, toda a nossa diretoria, eu quanto presidente, nós não ganhamos nada para... Eu não tenho um salário para ser presidente. Bota do bolso. A gente bota, pelo contrário, bota do bolso, porque muitas vezes a gente está fazendo eventos, como teve alguns dias atrás, nós trouxemos aí para impulsionar o comércio uma palestra sobre, uma reunião almoço com palestra sobre gestão, que aconteceu no Caxias ali, foi um público muito bom, e fizemos várias correrias. Eu fui várias vezes ao Caxias para resolver alguma coisa, com carro próprio, pagando gasolina do bolso. E ainda comprei o convite para participar do almoço. Então, por isso que eu digo, a gente costuma pagar para trabalhar. E por que a gente paga para trabalhar? Porque a gente acredita no desenvolvimento. Isso vale para a nossa diretoria toda, mas eu, quanto o Daniel, acredito que se eu passar por Canguçu, né, eu vim para cá há 14 anos atrás, eu tenho que deixar o meu legado aqui. Eu tenho que construir um mundo melhor para os meus filhos, para as pessoas, para a comunidade. E a gente só faz isso doando tempo, trabalhando em cima de representatividade. Então, é por isso que eu digo que eu tenho certeza que a SICAM e todas as entidades, as que já passaram aqui, estão trabalhando e não vão parar de trabalhar. Porque o bonito é isso, o dia que o Daniel cansa, tem outro que assume no meu lugar. E assim a gente vai dando continuidade a esse ciclo aí de fazer o desenvolvimento do país, da comunidade onde a gente vive. E não tem outra forma de ser feito isso. Falar é fácil, fazer é que vai realmente mudar. É exemplo, e é esse o trabalho que a gente tenta fazer dentro da SICAM. Construir um pouquinho, ajudar um pouco mais, dessa forma de trabalho voluntário. Que filosofia maravilhosa, de meus cumprimentos. O mundo de hoje está carente de seres humanos que pensem assim. Eu acho que às vezes a gente só precisa de um pequeno pontapé, porque se nós formos pensar, o nosso povo ele é muito solidário, né? A exemplo está aí muito... Infelizmente, a gente vê essa solidariedade em momentos ruins, como enchentes, né? Como aconteceram, mas olha a mobilização que houve de todos os municípios, inclusive de fora daqui, né? De fora nossos daqui. Estados próximos aqui, longe daqui, remetendo doações. Eu acho que isso mostra muito o espírito do povo brasileiro, que é muito solidário. É um povo muito acolhedor, muito amável. Às vezes o que a gente precisa é um pouquinho de lideranças para justamente mobilizar esse pessoal em prol de um objetivo comum. A gente viu lideranças empresariais de nomeada no Brasil,
do centro, do norte, né, de outra do sudeste, né, que estenderam a mão de uma maneira muito efetiva e muito eficaz nesse momento, nesse terrível momento que passamos, né, Daniel? Parece que essa solidariedade, lamentavelmente, ela se faz sentir nos momentos difíceis, mas é aí que a gente precisa, na festa não precisa solidariedade, todo mundo vai porque vai se divertir, né? Exato. É justamente no momento da dor, da dificuldade. Mas, Daniel, me diz uma coisa, para que os ouvintes tomem conhecimento, eu também, a ACICAM congrega quantos integrantes, mais ou menos? Associados? Associados. Hoje nós estamos com 164 associados, se eu não falho a memória, mas é aproximadamente isso. 164 associados. Dos mais diversos segmentos do comércio e de agroindústrias, turismo, que a gente tem trabalhado bastante nesse desenvolvimento do turismo local. Prestação de serviço, alguns de agronegócio, exatamente. Muito bem. São 165 empresários aí que acreditam no desenvolvimento do município como forma de transformar o mundo num lugar melhor. Estão todos de parabéns. Não vou me atrever a nominar aqui porque eu não vou lembrar o nome de 165, claro, né? E aí vai ficar chato. Não, de jeito nenhum. Não, mas só para que os ouvintes tenham uma ideia, né, da representatividade da instituição que tu muito bem presides, né? E na Federação, a ACICAM tem algum cargo? Nós temos reuniões que acontecem mensalmente, de forma híbrida, presencial ou virtual, onde a gente tem essa possibilidade de dar voz. Então, nós somos, digamos assim, as ACIs trabalham com cargos, não com cargos dentro da Federação, né? Mas e sim com essa representatividade, com essa possibilidade de voz. E temos a Federação muito acessível, né? Então, por exemplo, aqui, quando nós tivemos aquela primeira mobilização do SS Agro, que ia ser na Expo Inter, não pôde porque o parque não estava em condições de receber por causa das cheias, que até foi transferido justamente por parte da Expo Agro à FUBRA. Bem quando estava naquela mobilização, por exemplo, eu fiz um contato direto com o Rodrigo, que é o presidente, para deixar ele a par da mudança que estava indo para lá, que a Federação se fez presente. O que eu quero dizer com isso é que existe esse contato muito próximo, muito direto dos presidentes das ACIs com o presidente da Federação. Todos nós temos o contato pessoal de todos os diretores da Federação. E essa facilidade de comunicação é que ajuda bastante na mobilização. Muito bem. Para quem está chegando agora, estamos recebendo o presidente da ACICAM, aqui do nosso município, Daniel Prestes, entidade que integra o movimento do SOS Agro, esse pedido de socorro permanente que entidades como a ACICAM, como a Federação, estão constante e sistematicamente trabalhando, fazendo para trazer soluções a uma economia gaúcha profundamente afetada pelos eventos climáticos das cheias. Daniel, nós acompanhamos, segundo eu ouvi, me parece que foi na Voz do Brasil, havia uma medida governamental sendo encaminhada para viabilizar o crédito aos negativados em decorrência desses absurdos. Teve gente que perdeu, inclusive, a casa de moradia, animais, equipamentos, tratores, maquinários, né? Então, essa pessoa certamente restou inadimplente. Esse projeto, essa ideia que eu ouvi, ninguém me falou, que estaria sendo encaminhada para o Congresso Nacional, seria para
passar a borracha em situações assim para permitir, para viabilizar o acesso ao crédito das pessoas atingidas pelas cheias. Isso chegou a ser aprovado? Isso está em andamento? A SICAM está acompanhando isso? Ou não passou de uma notícia? Eu, particularmente, não tenho conhecimento dessa situação. Não quando se trata de pessoa física, por exemplo. O que eu sei que estava saindo dentro desse projeto aí que regulamentou essa semana aí, empréstimos do Pronamp para pequenos negócios. Esse estaria dentro do pacote. Talvez tenha alguma coisa para pessoa física, confesso que eu não observei. Até talvez pelo foco, né? A gente estava mais preocupado com o agro e com as empresas. Eu sei que as empresas atingidas têm esses empréstimos via Pronamp com um juro bastante reduzido, dentro de uma ideia desse negócio conseguir se reerguer e manter os empregos que geravam, né? Então isso está, inclusive é uma verba eu estava lendo essa notícia semana passada, 2,5 bilhões disponibilizados, né? Então, aqui para o Rio Grande. Para o Rio Grande, exato. O que tem que o pessoal ficar atento, tá? Principalmente dos comércios que foram atingidos, é que tem até o final do ano para solicitar esse empréstimo com valor reduzido. Porque dia 31/12 acaba o prazo de situação de calamidade pública e expira essa verba. Ainda domingo eu estava lendo uma notícia justamente onde Zero Hora estava dizendo que o pessoal tem que ficar atento porque existe o risco de se perder, daqui a pouco de não se buscar todo esse recurso do governo federal, porque o pessoal vai deixando para depois e quer queira ou não, no final do ano está aí. Então o pessoal tem que ficar bastante atento a isso. Mas existe sim, em relação aos pequenos negócios, esse empréstimo através do Pronamp com juro reduzido, eu vi essa notícia e estaria por regulamentar agora nos próximos dias. Muito bem. Agora nós temos o horário eleitoral, a gente tem que cuidar, porque impreterivelmente ao meio-dia entra a cadeia de rádio, né? E a gente não pode descumprir, senão o Fonseca peleia com a gente ali. E o Fonseca é brabo, né? É brabo. É brabo. Eu acho que é muito baixinho, é por isso. Mas, Daniel, a gente gostaria de disponibilizar esse tempo final aí para que tu deixes uma mensagem em nome da entidade que tu representa para os ouvintes do Direito de Cidadania, não sem antes dizer que este espaço de radiodifusão, Daniel, está sempre ao dispor de entidades como a SICAM, quando tiver alguma pauta que julgue oportuno, conveniente, dar conhecimento para a população, com muito prazer nós estaremos recebendo. Aqui a gente não cria brete nenhum para o convidado. O convidado, no momento que ele é convidado, ele já é uma forma singela de nossa parte de homenagear o convidado pelo trabalho que presta, homenagear a entidade pelo trabalho que presta para a comunidade. Então, esse é o nosso jeito, a nossa forma, né, de contribuir para o desenvolvimento do nosso município, usando os recursos da radiodifusão, usando as plataformas digitais. O nosso programa sempre fica rodando, nosso convidado tem todo o direito de ir no site da emissora, no Face da emissora, e usar aquela postagem, aquele vídeo, distribuindo para quem entender por direito, com a finalidade de fazer com que a informação chegue de forma verídica, real, concreta, nos mais diversos segmentos da nossa sociedade, com abrangência significativa para garantia da informação, porque nós entendemos que a informação é um instrumento basilar da cidadania.
um povo que não se informa, um povo que não recebe informação correta, um povo que muitas vezes é vítima de fake news, né? Ele carece de informações diretamente das fontes, assim como a gente faz, com esse propósito, com muita seriedade. Então, vamos te conceder aí 1 minuto e meio para as tuas considerações finais. Penso que não tem como eu fazer uma consideração final sem agradecer, tá, aos associados que me reelegeram novamente para o 2º mandato aí, Parabéns. Quanto presidente da Associação Comercial, e dizendo que é uma honra representá-los, porque representar um setor pujante como é o comércio e o agronegócio de um município como Canguçu, que é referência na região, é motivo de orgulho para qualquer um. Agradecer à diretoria que está... Porque é interessante na SICAM que quem menos trabalha sou eu. A diretoria que pega a bronca. Eu só faço as entrevistas na rádio. E isso é a parte legal. É onde a gente vai todo mundo se ajudando. Então, assim, agradecer a confiança depositada aí na SICAM, que está passando pela minha gestão neste momento e com certeza dará continuidade a essa representatividade aí. Então é uma honra muito grande e só agradecer e parabenizar tanto o comércio aí de um povo guerreiro, que é quem realmente gera riquezas para o nosso estado, que é quem carrega esse município e esse estado e esse país nas costas, que são os empresários, que é um desafio ser um empresário hoje em dia, e o agronegócio, que é tão importante e muitas vezes pouco valorizado, que é quem coloca a comida na nossa mesa todos os dias. Perfeito. Parabéns aos produtores, parabéns aos empresários e obrigado. Sempre merecido. Com isso, chegamos ao final de mais uma edição do Direito de Cidadania. Com a licença de Deus, e certamente Ele nos dará, semana que vem estaremos aqui novamente. Um beijo, um abraço no coração de todos e de cada um. Tchau! 11h59.